Começo agradecendo o convite e a oportunidade de participar desse debate tão desafiador para o mundo contemporâneo. A inteligência artificial, sem dúvida alguma, representa um novo salto tecnológico para a humanidade, capaz de alterar o funcionamento de praticamente tudo que conhecemos. Com a inteligência artificial, meu amigo Furlan, você é capaz de fazer um discurso que, de tão inteligente que parece ser de autoria do meu amigo Furlan. É impressionante. E você pode fazê-lo colocando, inclusive, a voz do Furlan, esse discurso. Portanto, isso traz, de um certo modo, uma grande animação e um grande entusiasmo, mas, de outro lado, provoca medo e provoca preocupações. Nós acabamos de ver um processo eleitoral municipal no Brasil, onde a maior cidade do Brasil teve a demonstração do que é exatamente o potencial e a capacidade desses novos instrumentos na influência e no poder de convencimento do eleitor para decidir os rumos, não só do Brasil, mas de todas as democracias do mundo. Portanto, a inteligência artificial é o grande tema a ser debatido, a ser construído um conhecimento mais profundo e a ter, obviamente, uma regulação que possa fazer com que as preocupações e desconfianças, meu caro João Galassi, estejam dentro de uma caixinha guardada, porque nós estamos convencidos de que somos capazes de estabelecer os limites, os parâmetros e também os paradigmas para a implementação da inteligência artificial, que, sem dúvida, é uma fronteira quase ilimitada dessa nova economia que se estabelece, a economia 4.0. Por essa razão mesmo, o Senado está, desde o ano passado, debruçado sobre o assunto por determinação do Rodrigo Pacheco, nosso presidente, que, aliás, é autor do projeto de regulamentação do uso da inteligência artificial no país. O projeto é resultado da comissão de juristas destinadas a subsidiar a elaboração da minuta de substitutivo e projetos de lei sobre o tema, apresentado por outros senadores, como justifica o próprio presidente Pacheco. O projeto tem um duplo objetivo. De um lado, estabelece direitos para a proteção do elo mais vulnerável em questão, a pessoa natural, que já é diariamente impactada por diversos dos sistemas de inteligência artificial, desde a recomendação de conteúdo e direcionamento de publicidade na internet, até a análise de elegibilidade para a tomada de crédito e para determinadas políticas públicas. De outro lado, ao dispor de ferramentas de governança, de um arranjo institucional, de fiscalização e supervisão para a criação de condições de previsibilidade acerca de sua intervenção, em última análise, a segurança jurídica para a inovação e para o desenvolvimento tecnológico. Nosso objetivo no Senado é garantir um ambiente mais claro, mais seguro, mais adequado em relação ao uso das novas ferramentas virtuais e seus efeitos práticos para a sociedade. Os debates tiveram início em agosto do ano passado e seguem sob a coordenação do meu colega aqui presente, meu xará, Eduardo Gomes, que tão brilhantemente está debruçado sobre essa questão no Senado, para que nós possamos ter, no caso da inteligência artificial, a instrumentalização de uma regulamentação que nos permita
usar ao máximo o potencial da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, garantir para a questão da tranquilidade e do respeito às pessoas naturais. Peço licença, na qualidade de relator do projeto de lei número 68, que trata da regulamentação da reforma tributária, para tentar mostrar a importância da reforma tributária dentro do tópico da inteligência artificial, assunto e tema deste painel. A implementação do novo modelo tributário no Brasil, sobre consumo, do ponto de vista de arrecadação, de fiscalização e do custeio de Estado, acho que esse é um bom exemplo dos desafios e das oportunidades da inteligência artificial na era digital. Serei muito breve. Parece evidente que as novas tecnologias têm um enorme potencial transformador sobre as relações entre contribuinte e fisco. A inteligência artificial permite a automatização da análise de declarações e de classificações de documentos, facilita o cruzamento de grandes volumes de dados para identificar fraudes e omissões e auxilia a detectação de sinais de sonegação e outros crimes fiscais. Mas os impactos não dizem respeito apenas ao aprimoramento da fiscalização e o combate à evasão fiscal. As novas tecnologias também permitem a identificação mais precisa de perfis de contribuintes e, com isso, podem otimizar a escolha do regime tributário e tornar mais precisas e eficazes as políticas de incentivo para a atividade econômica. Além disso, podem ser utilizadas para promover mais transparência, reduzir erros e diminuir custos operacionais. Há que se enfrentar, evidentemente, os desafios éticos e da privacidade da pessoa natural envolvidos na utilização da inteligência artificial do serviço público. Também será preciso controlar, por meio de governança e regulação, erros e falhas algorítmicas, vieses e discriminação, assim como a vulnerabilidade dos ciberataques. É assegurar, portanto, é claro, que a tecnologia seja acessível a todos, independentemente do seu poder econômico e do seu nível de instrução. Não há dúvida de que a inteligência artificial pode e deve tornar o sistema tributário mais eficiente, mais preciso, mais seguro e de que a transformação digital do fisco é apenas uma questão de tempo. Na verdade, um pouquíssimo tempo, que asseguraremos, portanto, uma transição segura, cuidadosa, equilibrada para o impacto dessas tecnologias seja sempre mais justiça tributária, mais justiça fiscal. Só para encerrar, nos meus 19 segundos que restam, João, para cumprir o tempo exatamente, o split payment é talvez o grande mecanismo inovador que só é possível ser implementado, que vai modificar por completo o conceito de créditos e débitos da reforma tributária, graças à inteligência artificial e o avanço da tecnologia. Num país que tem, de um lado, nota fiscal eletrônica com um dos modelos mais competentes do mundo, reconhecido internacionalmente, e, de outro lado, um sistema financeiro e bancário dos mais competentes e dos mais eficientes do mundo. Nosso desafio agora é fazer com que esses dois sistemas, aquele que gera o tributo e aquele que paga e tem os meios de pagamento do tributo, estejam exatamente implementados. O desafio do PIX foi vencido, muitos não acreditavam, agora é o desafio da implementação de um novo sistema que possa dar uma reforma tributária competente, que faça a economia avançar, gerar emprego, renda e desenvolvimento com justiça social na tributação. Muito obrigado.
Senador Braga, eu vou pedir um minuto mais do senhor aqui para mais uma ou duas questões no máximo, aproveitar termos o senhor entre nós, essa deferência. Eu vou lhe encaminhar uma primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor, na verdade, tratasse um pouco sobre a questão que é tão importante hoje da privacidade de dados dentro dessa realidade que a gente começa a avançar com a inteligência artificial. Como garantir que a LGPD vai ser cumprida diante desse contexto onde a inteligência artificial abre novos horizontes de, digamos, invasão sobre esses dados? Bem, eu acho que nós teremos que ter aquilo que acabei de falar. E aí o nosso Eduardo Gomes vai poder dizer com maior profundidade. Ele está, nos últimos 14 meses, trabalhando e aprofundando sobre o tema, mas a questão da privacidade e o respeito às informações pessoais de dados é algo que preocupa muito nesse novo mundo que nós estamos vivendo, porque a privacidade ela está sendo completamente devassada. É só nós percebermos que quando a gente usa muito o Google buscando sobre algum tema, daqui a pouco a sua caixa de e-mail está cheio de e-mails que você recebe a respeito daquele tema. Ou seja, já é a inteligência funcionando, o algoritmo funcionando e você sendo usado como instrumento do algoritmo. Seja para oferecer a compra de um determinado serviço, seja para te convencer em determinadas situações, até mesmo eleitorais. Portanto, é preciso que nós tenhamos uma governança e uma legislação brasileira que possa assegurar ao cidadão brasileiro, de todos os níveis, em todos os níveis, que ele tenha o direito à privacidade. Não é fácil, porque os instrumentos do outro lado são muito grandes, mas eu acho que esse é um princípio que nós não podemos abrir mão. Quando implantamos a lei de preservação de dados que está implantada no Brasil, muita gente torceu o nariz, achou que nós estávamos fazendo algo errado, etc. Hoje, todo mundo diz, olha, se não fosse aquela lei que nos dá o direito a ser donos da nossa própria informação, hoje nós não teríamos mais sequer o direito de questionar quem teve acesso à sua informação sem autorização. Portanto, eu acho que na inteligência artificial nós vamos ter que manejar com muita competência, de um lado, o domínio da tecnologia, do outro lado, os limites que essa tecnologia poderá avançar na vida da pessoa natural. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia chamar uma pessoa de pessoa natural. É porque agora existe a pessoa natural e a pessoa virtual e artificial. E no Meta, e lá no Meta, você pode criar o mundo virtual que você quiser, inclusive em torno da sua pessoa. Portanto, isso é, sem dúvida, um grande desafio para o Brasil, um grande desafio para a justiça brasileira. Antes de nós aqui participou o ministro Barroso, que eu tenho certeza que deve ter dado uma palavra de segurança de que o Supremo Tribunal Brasileiro está se preparando e se adequando também do ponto de vista tecnológico, porque até para fiscalizar nós vamos precisar de tecnologia, né? Agora, o Brasil já deu alguns exemplos, Carlos, que nos deixam confiantes. O Brasil foi capaz de montar um sistema eleitoral de urnas eletrônicas que é singular no mundo e que nos permite, em 3 horas, apurar uma eleição nacional em tempo recorde, com absoluta confiabilidade, transparência, o que dá à nossa democracia uma coisa de tempo e resposta muito eficiente. No mundo da internet, no mundo da comunicação em tempo real, ter o resultado da eleição de forma imediata é muito importante para que não se gere dúvidas sobre o resultado de uma determinada eleição.
E o Brasil tem conseguido avançar sobre isso. É claro que sempre haverá aqueles que olharão e dizerão, não, mas não é possível. Tal. É possível, sim. E nós temos mostrado a cada eleição que é possível, sim, fazer o que o Brasil tem feito de forma transparente, de forma organizada. E a inteligência artificial é esse grande desafio. Senador, a gente vai ter um debate quentíssimo aqui sobre a regulação da inteligência artificial, mas eu vou fazer uma última pergunta. O senhor é o senador do Amazonas, da sustentabilidade, tema que a gente acompanha há muito tempo, e eu estou acompanhando bem de perto esse assunto. A inteligência artificial demanda uma quantidade gigantesca de dados, portanto, de muita energia, muito processamento de energia, e o Brasil talvez venha a ser o país que vai se consolidar como a base dos data centers aqui para atender essa demanda da inteligência artificial. Como é que o senhor vê essa política de atração de data centers e de que maneira, na sua opinião, isso deve ser feito para trazer valor agregado também para a economia brasileira? Tuxi, essa pergunta é muito boa, porque, veja, o Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. O Brasil, primeiro, desenvolveu uma matriz energética à base hidráulica, à base das hidrelétricas. Nós chegamos a ter, em determinado momento, 90% da nossa matriz energética baseada em hidrelétricas. No entanto, nós precisávamos estabelecer energias de base, porque quando chove, está tudo bem. E quando não chove, falta água. E se falta água, nós colocávamos situações de insegurança energética para o país. Então, o Brasil foi acomodando um percentual de matrizes energéticas para que pudéssemos ter a substituição dos grandes reservatórios de água por hidrelétricas de fio d'água. Conseguimos avançar, implementamos a energia solar, a energia eólica, e hoje o Brasil tem quase 25% da sua matriz energética baseada em eólica ou solar. Esses data centers, eles deveriam estar em regiões que precisamos gerar muitos empregos e, ao mesmo tempo, aonde nós podemos gerar energia elétrica, seja por energia solar, seja por energia eólica, absolutamente ambiental, sustentadas por sistemas de baterias que garantiriam a esse data center plena segurança energética e mais, de forma absolutamente sustentável. A grande vantagem que nós podemos dar a esses data centers é estarmos usando as nossas regiões estratégicas, seja da Amazônia, seja do Centro-Oeste, seja do Nordeste brasileiro, combinando sempre a matriz energética, a localização, o interesse do desenvolvimento, da indução do desenvolvimento, porque creio que esses data centers serão indutores de desenvolvimento nas regiões onde ele poderá ser implementado. Por outro lado, a questão que o Brasil hoje vem discutindo, que eu acho que vai ser maduramente discutido na COP30, é como valorizar a floresta em pé mais do que a floresta derrubada. Eu venho falando sobre isso seguramente há 25 anos. Eu me lembro que eu fui a uma reunião do LIDE lá na Argentina, em Mendoza. Eu era governador do estado do Amazonas, já falava sobre serviços ambientais, já falava sobre sequestro de carbono, já falava sobre a questão dos ritmos hidrológicos, dos fly rivers. E lá, naquela reunião, eu convidei, 18 anos atrás, eu convidei o Furlan para que a gente pudesse fundar a Fundação Amazonas Sustentável, que hoje é responsável por algumas centenas de milhares de hectares de terra com floresta em pé,
com serviços ambientais de vanguarda no estado do Amazonas. E, por isso, o estado do Amazonas é o estado menos desmatado. E é óbvio, o estado do Amazonas não é o menos desmatado porque os amazonenses são mais ambientalistas do que os paraenses. Não! É porque o modelo Zona Franca de Manaus é o maior programa de conservação ambiental que o Brasil e o mundo têm. E, por isso, a floresta em pé da nossa região prevalece. 96% da nossa floresta está preservada. Esta combinação entre o potencial da floresta, do ativo dos serviços da floresta e a nova fronteira tecnológica é, sem dúvida nenhuma, uma das chaves da equação do sucesso que o Brasil pode ter e para ser um país de vanguarda, de ponta entre as potências mundiais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado ao senador Eduardo Braga.